Davi pecou contra Deus, tomou banho na janela. Ou seja, não tomou banho na janela, não foi para a guerra, ficou na janela, viu alguém a tomar banho e desejou o que ele não tinha que desejar. Pecou em cima do pecado, porque além de ficar com a mulher do próximo, mandou o próximo para uma armadilha que morreu. E era um próximo que estava disposto a dar vida por ele. Mas Davi tinha uma característica: ele não disse eu não pequei, ele não disse eu não falhei. É aí onde nasceu o Salmos capítulo número 51, que Davi chega para o Deus dele e a primeira coisa que ele diz é o quê? Contra ti somente pequei e fiz aquilo que é errado diante de quê? Dos teus olhos. Oração de confissão. Não, pai, eu só pequei mesmo porque ela é que estava sem roupa. Jesus veio e nos ensinou a fugir da aparência do mal. Vai tomar banho, vai jogar futebol, vai bater com a cabeça na parede, vai no ginásio, vai tomar. Como é que é aquele comprimido que dá sono? Não é sonífero, tem outro, é Bactrim, né? Não, Bactrim. Isso, Xanax, diazepam, toma 2 Xanax, 4 diazepam, do something, mas sai dessa janela. Davi nunca disse, Senhor, eu só fiz mesmo isso porque a curva dela é mais curva do que a curva da minha mulher. O profeta, quando chegou, disse: tu poderias escolher qualquer ovelha, mas tiraste a única daquele pastor. Davi não disse: pai, eu mesmo, você até sabe, Senhor, eu não sou dessas coisas, mas aquele dia mesmo, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Só que você quis dar o quê? Ouvidos à carne. Davi não teve nenhuma negociação com Deus sobre o pecado dele. Ele disse: eu pequei. Não, aqui não tem mais, nem menos mais, não tem porquê, nem. Não, Senhor, eu pequei. Oração de quê? De confissão. É quando chegamos diante da presença de Deus e ouço o que eu vou falar. E não confessamos só por pecados cometidos, mas reconhecemos a nossa imperfeição e a natureza do pecado que habita em nós. Posso falar com verdade? Existem pessoas que não estão a pecar tanto quanto eu, tanto quanto você, mas têm um caráter péssimo. E essas pessoas têm que chegar também diante da presença do Senhor e dizer: Senhor, eu às vezes falo mal com as pessoas, eu às vezes sou arrogante, eu às vezes sou altivo, eu às vezes sou soberbo. O grosso das pessoas que têm essa característica, elas querem rejeitar que não têm. E quando você não aceita o problema, você não passa pelo processo da transformação. O processo da cura começa quando reconhecemos a enfermidade. Confissão: pai, eu sou falho, pai, eu sou fraco, molda-me, transforma no meu caráter, trabalha no meu coração, trabalha na minha conduta. Senhor, torna-me mais manso, torna-me mais maleável, muda a minha forma de falar. Senhor, eu reconheço, porque às vezes você não está em adultério, às vezes você não está em fornicação, às vezes você não é um beberrão, você não está no alcoolismo, na lascívia, na pornografia, na masturbação. Talvez você não está a lutar com cigarros e outros tipos de droga. Às vezes o que você tem que confessar diante de Deus: pai, meu caráter não é bom. Eu sorrio com as pessoas, mas eu tenho inveja delas no meu coração. Ou estamos à espera que alguém venha nos apontar o dedo e dizer que você é isso? Ainda que fizerem, se não houver arrependimento, porque veja, o profeta apontou o pecado de Davi e Davi teve que reconhecer, porque a transformação, a nossa transformação não começa com a profecia dos outros. A nossa transformação começa com o nosso desejo de quê? De sermos transformados, com o nosso desejo de mudança, de regeneração, de renovação. Profecia não transforma caráter, profecia não muda a conduta. Profecia pode apontar o erro, mas é o quebrantamento que gera a verdadeira o quê? Transformação do coração. Eu pensei que eu ouvi um amém dessa igreja. Então a oração de confissão é uma oração de reconhecimento das nossas falhas e imperfeições e purificação do canal, que é o nosso coração. Então quando adentramos na presença do Senhor, não fale somente, ou não pense somente que confissão é porque eu traí a minha mulher, eu traí o meu marido, eu roubei na empresa. Às vezes você pode estar andando lindamente nessas áreas da tua vida, mas às vezes é o teu coração. E ouça o que eu vou falar: mau caráter afugenta pessoas. E eu não quero que você seja um homem e uma mulher
que ande, veja, com a mania da perseguição. Eles mesmo não me gostam. Todos não te gostam. Você, Gabriel, já, o anjo que assiste à direita do Pai. Você é Deus. Talvez o facto de todo mundo não te gostar não pode ser uma evidência de que há alguma coisa em mim ou em ti que deva ser tratada. Ao invés de queremos terceirizar tanto a nossa própria culpa ou a nossa própria necessidade de mudança. Mas por quê? Porque às vezes quando você passa por um ciclo de todo mundo não me gosta, a primeira coisa que você tem que se questionar é: por que todo mundo não me gosta? Por que todo mundo afasta-se de mim? Por que todo mundo fala mal de mim? Por que todo mundo está a falar contra mim? Porque existirão alguns acontecimentos à nossa volta que serão o grito da demonstração ou a evidência do problema que precisa ser tratado. Hello? As pessoas à nossa volta, a forma como se relacionam conosco, a forma como falam de nós, a forma como falam sobre nós, veja, os ciclos negativos de resultados nos nossos relacionamentos poderão ser uma evidência daquilo que precisa ser tratado em nós. Então, quando vamos fazer a oração de confissão, não é só para dizer contra o adultério, a fornicação, é também para falar sobre o quê? Caráter, conduta. Caráter, conduta. Homens estão a fugir às mulheres por causa do caráter. Parceiros estão a fugir parceiros de negócios por causa de caráter. Amigos estão a abandonar amigos por causa do caráter. Falei com a pastora semana passada sobre um caso que estávamos a acompanhar. A pastora disse-me que foram para um local e um dos amigos daquela pessoa disse: olha, todos nós estamos a lhe abandonar por causa do caráter. A mania de que eu sou o que tem um rei na barriga. A oração da confissão é a oração, veja aí, da transformação. Nenhuma oração gera mais transformação num ser humano do que a oração da confissão. O que é confissão? Reconhecimento de que há algo em mim. E eu que estou a falar para vocês, há muitas coisas em mim que precisam ser tratadas. E diante de Deus eu não preciso escondê-las. Hello? Vamos lá bem rápido, anote aí. 1 de João, capítulo número 1. 1 de João, capítulo número 1. Portanto vós... Não, levar a erro. 1 de João, capítulo número 1, versículo 8. Já estamos lá? Ok. Se dissermos que não temos pecado, o que é que estamos a fazer? Enganamos-nos a nós mesmos. Não estamos a enganar ninguém. É aquilo que nós chamamos o engano próprio. E nada é pior do que você fazer o quê? Do que você se enganar a ti mesmo. Nada é pior do que... Imagina que fosse uma burla. Você está a se burlar. Nada é pior do que você se enganar, porque veja, prejuízo é teu, destruição é tua, dor vai ser tua, sofrimento vai ser teu. Enganamos o quê? A nós mesmos. E não há, logo já pecamos, porque se o diabo é o pai da mentira e não há verdade em ti, você já pecou. Próximo versículo. Se confessarmos os nossos pecados, o que é que vai acontecer? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confesse. Quer dizer que da mesma forma que tem dias que nós entramos para adorar, tem dias que nós só entramos para confessar. Tem dias que nós só entramos na presença de Deus para Ele tratar conosco e tratar de nós. Porque quando o profeta apontou o pecado de Davi, Davi não orou para Deus lhe estabelecer o trono. Davi orou para Deus lhe perdoar e para que o espírito dele o quê? Não se apartasse dele. Ouça, normalmente quando eu e você tiramos jejum, é para abrir uma porta, é para quebrar resistência e etc, etc. O jejum de Davi era para a misericórdia de Deus lhe alcançar. A Bíblia fala que
Davi se fechou sem comer, sem tomar banho, e orava a Deus por misericórdia. E quando lhe comunicaram que o filho morreu, só assim é que ele saiu para ir comer. Hello? Davi se fechou para clamar por misericórdia. Tem momentos que você tem mesmo que chorar. Não só por causa da fornicação que você não está conseguindo vencer, do adultério que você não está conseguindo vencer, da pornografia, da prostituição, etc, etc. Mas também pelo caráter. Pai, eu não quero ser esse homem. Eu não quero ser esse homem cabeça dura, que acha que tudo sabe. Pai, eu não quero ser essa mulher arrogante, soberba, altiva. O marido falou no volume 5, eu já falei no volume 25. A famosa boca da minga aqui em Angola. Não, eu não quero ser essa mulher que o marido sente. Há mulheres que estão a destruir o casamento dela, Provérbios 31 falando isso, por causa do próprio caráter delas. O marido sente mais paz na rua do que em casa. Há maridos que ficam no trabalho até às 23, 22, para quando chegar em casa já está cansado e vamos dormir. Porque ele já sabe que vai ser uma guerra, porque quando ele chegar em casa vai encontrar Lioa da tribo de Judá, a rosnar. Até água ele tem que pedir para servir. A presidente da república está lá, a presidenta. Tu é que mexeste no sumo? Oh. As batatas que estavam aí, tu é que tiraste aquele pacote. O homem está com medo, Jesus Cristo, na própria casa dele. Parece um inclino, ele tem medo da senhoria. Estão a viver em separação plena de tudo. Aquilo que está ali desarrumado, ele já sabe, Jesus Cristo, hoje à noite ninguém vai dormir. Hello? Oração de quê? De confissão. Reconhecer que eu sou falho. Eu sou homem, eu sei. Há homens que são cabeça dura. Para colocar alguma coisa na cachimônia dele é difícil. A mulher tem que fazer primeiro 7 dias de jejum e depois vir conversar para ver se a caixa do coração se abre para colher a informação que ela quer partilhar. Esse homem também tem que confessar: Senhor, que eu seja um bom esposo para minha esposa, um bom pai para as minhas filhas, um coração ensinável. Um coração o quê? Ensinável. Homens estão aqui a me ouvir. Às vezes é bom ouvir as nossas mulheres. A minha me diz: não há ninguém nesta terra que quer o teu bem mais do que eu. Eu nunca te vou aconselhar para a destruição. Se eu te estou a dizer isto, é para o teu próprio bem. Ninguém quer mais o teu bem do que eu. E eu sou homem, eu sei que ouvir as nossas senhoras é o quê? Hã? Fiz. Mas ela também me diz que eu já estou a mudar. Ela faz questão de dizer: não, já mudaste muito. Glória a Deus. É mesmo, sou glória a Deus. Alguém bateu palmas para mim lá atrás. Muito obrigado, minha filha. Porque aqui é tudo cambada de conspiradores. Sou uma pessoa. Deus abençoe a tua vida. Vamos lá, Salmos 32, 5. Salmos 32, 5. Nós estamos falando sobre o quê? O poder da oração. Diz assim a palavra do Senhor: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não o quê? Não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste o quê? A maldade do meu pecado. A Bíblia fala que aquele que confessa os seus pecados e não esconde alcança o quê? Misericórdia. Então o que o salmista está a dizer? Eu não encobri, não escondi o meu erro, a minha falha, a minha transgressão. Eu fiz o quê? Confessei. E por eu ter confessado, o que o Senhor fez? Perdoou o meu pecado. Todos que estão nessa sala, a começar por mim, desde o dia 1 dessa igreja, eu digo sempre que nessa igreja todos somos pecadores e que na linha da frente quem está? Sou eu. Eu também tenho coisas para confessar, coisas que eu sei que Deus também precisa fazer o quê? Tratar em mim, mudar em mim, melhorar em mim. Então há dias que você não entra para pedir, você entra para pedir ajuda dos seus.
na transformação do teu caráter. Do teu caráter. Aleluia. O terceiro tipo de oração é a oração de ação de graças. O terceiro tipo de oração é a oração de ação de graças. Como está no próprio nome, a oração de ação de graças é, veja aí, quando agradecemos pelo que Deus é quando agradecemos pelo que Deus fez, quando agradecemos pelo que Deus está fazendo, quando agradecemos pelo que Deus vai fazer, quando agradecemos pelo que Deus também não fez. A oração de ação de graças, como está no próprio nome, é quando damos o quê? Graças ao Senhor, pelo que Ele é, sempre, acima de tudo, pelo que Ele é, mas pelo que Ele também fez, pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele vai fazer e pelas coisas que Ele ainda o quê? Não fez. Porque eu ia dizendo, amados no Senhor, que nem todo o resultado que eu e você queremos obter em Deus, vamos obtê-lo pelo pedido. Mas alguns resultados obteremos pela demonstração de um coração grato. Hello? Pela demonstração de quê? De um coração grato. Jesus curou 10 leprosos, mas salvou um leproso, porque só um voltou para agradecer pela sua cura. Existem resultados na jornada do cristão que não se estabelecem pelo pedir, mas se estabelecem pelo agradecer. Anote aí bem rápido, comunicação e imagem, 1 de Crônicas 16:34. O que a Bíblia vai nos falar? A Bíblia exorta-nos a rendermos graças ao Senhor. E eu gosto dessa passagem porque em momento algum ela nos leva com intencionalidade a focar no que nós queremos, mas no que Deus é. Vamos lá, 1 de Crônicas 16:34, bem rápido. Ok, louvai ao Senhor porque é bom. Em outras versões diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, pois a sua benignidade faz o quê? Pastor, eu tenho razões para dar graça, está aqui, porque Deus é bom. A sua bondade, a sua benignidade, a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 35. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvar ao Senhor, ação de graças ao Senhor, exaltar o Senhor. Por que devo exaltá-lo? Porque Ele é o Deus da nossa salvação. E às vezes você ainda está no cativeiro, mas você já está a exaltar. Pai, eu te dou graças, eu te louvo porque tu és o meu escape. Graças sejam dadas ao teu nome, porque tu és o Deus da minha salvação. Algumas pessoas vão te chamar de louca, mas veja, Paulo e Silas também pareciam loucos, porque eles estavam na cadeia. E veja, a história conta-nos que eles não estavam a orar para o anjo vir, eles não estavam a orar para o terremoto vir, eles não estavam a orar para ele ser livre. Eles estavam a orar simplesmente por quê? Porque tinham que orar. Eles estavam a louvar por quê? Porque Deus era bom. E a história conta que enquanto eles adoravam o Senhor, rendiam graças ao Senhor, louvavam ao Senhor, sem pedir por libertação, houve um terremoto, as cadeias, as prisões tremeram, se abriram. E eles foram o quê? Foram livres. Porque existirão resultados que não virão na minha e na tua vida porque pedimos, mas porque reconhecemos o quão bom Deus é. Porque reconhecemos que independentemente das chibatadas que Paulo e Silas já tinham levado, Deus ainda continua sendo o quê? O Deus da nossa salvação. Pai, eu te rendo graças, porque independentemente desse aperto, tu ainda és o meu Deus. Senhor, esse aperto não altera a tua bondade, não altera a tua fidelidade, não altera a tua justiça, não altera a demonstração do teu amor e do teu cuidado sobre a minha vida e sobre a minha casa. A Bíblia não nos fala com essa clareza, mas existem linhas teológicas que explicam com clareza que em momento nenhum o louvor e a oração de Paulo era: Senhor, tira-nos daqui. Era porque eles foram treinados a perceber que nós não rendemos graças a Deus só pelo que temos, só pelo que Ele fez. Vão existir dias que o homem da tua vida vai te abandonar e você vai dobrar os teus joelhos, não para orar por restauração, mas por dizer: Senhor, eu te louvo,
porque independentemente desse homem ter ido embora, tu estás aqui comigo. Tu és o Deus da minha vida. Meu destino não está perdido. A ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o louvor. Oh, só uma pessoa pegou. Haverão dias que a mulher da tua vida vai te virar as costas, mas você não vai orar para Deus restaurar. A tua oração vai ser render graças, porque veja, há um plano perfeito de Deus em todas as coisas que acontecem na nossa vida. Então nós rendemos graças a Deus, porque independentemente de tudo, Deus é bom. Eu projetei esse negócio, não correu como queria, Deus é bom. Eu fiz essa parceria, não foi como eu perspectivei ou idealizei, Deus é bom. Senhor, graças eu te dou. Graças eu te dou. Graças eu te dou. João capítulo número 11, versículo número 41. A Bíblia conta nos episódios de quando Jesus acabara de pregar para uma grande multidão. Vocês estão a conseguir pegar alguma coisa nessa manhã? E quando Jesus acabou de pregar para a multidão, a Bíblia diz que ele teve receio de mandar as pessoas embora por causa da distância do deserto à cidade, e queria que os discípulos alimentassem a multidão. E um deles disse: alimenta-os tu, porque aqui nós não temos nem dinheiro para comprar pão suficiente, nem comida suficiente no deserto para alimentar essas pessoas. Jesus perguntou: o que é que temos? E havia um menino que tinha, se a memória não me falha, eram 3 pães e 2 peixes, ou 5 pães e 2 peixes. E esse menino apresentou a Jesus. A Bíblia diz que a única coisa que Jesus fez foi convidar todo mundo a sentar, pegou dos cestos, partiu o pão e não disse: Pai, eu declaro que esses pães multipliquem. O que a Bíblia nos diz? Que Jesus, ouça, há multiplicação na ação de graças. Ouça o que eu vou falar. Há milagres escondidos na gratidão, na demonstração de quê? De gratidão a Yahweh. Há coisas que não estão acontecendo na minha e na tua vida, talvez porque nós não temos estado a ser suficientemente o quê? Gratos. Jesus não disse: haja multiplicação, sejam alimentados. Jesus rendeu graças, e o milagre que estava escondido na gratidão tomou lugar. A minha oração nessa manhã é que você possa ser treinado e sair desse lugar como um homem, como uma mulher que sabe evidenciar cada vez mais diante do trono de Deus gratidão pelo amor dele, gratidão pela misericórdia dele, gratidão pela bondade dele, gratidão por todas as coisas que ele já fez e por muitas outras que ele impediu de acontecerem na tua vida. Vamos lá, alguém me dá um amém. Escreva isso que eu acabei de falar. Existem milagres escondidos na nossa gratidão. Existem milagres escondidos na nossa ação de graças. É assim que nós, não sei se fomos mal treinados ou por achismo mesmo, chegamos à conclusão que basta pedir para as coisas acontecerem. Mas há coisas que Jesus não pediu. Ele só rendeu graças. Anote isso que eu vou acabar de falar. Gratidão gera milagre. Gratidão gera milagre. O milagre da multiplicação estava escondido aonde? Na gratidão de Jesus. O milagre da ressurreição de Lázaro estava escondido aonde? Na gratidão de Jesus. A Bíblia fala que quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, ele não disse: eu declaro agora, ressurreição tome lugar. Ele pediu que removessem a pedra e ele disse: Pai, graças te dou, porque eu sei que tu sempre me ouves. Lázaro, sai para fora. Há milagres escondidos na gratidão. Não existem dias que a morte está ali, mas tudo que nós temos que dizer é: Pai, graças eu te dou. Pai, graças eu te dou. O despedimento veio, mas tudo que nós vamos dizer é: Pai, graças eu te dou. O divórcio veio, mas tudo que nós vamos dizer é: Pai, graças eu te dou. A traição veio, mas tudo que nós vamos dizer é: Pai, graças eu te dou. O abandono veio, mas quando abrimos a nossa boca é para dizer: Pai, graças eu te dou. Várias e grandes portas terão se fechado, mas quando abrimos a boca não vai ser para reclamar, não vai ser para se queixar, vai ser para dizer: Pai, graças eu te dou. Porque gratidão gera milagre. Gratidão gera milagre. Senhor, ensina-nos a ter um coração grato. 30 segundos, baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos e faça essa oração diante de Deus. Diga: Pai, ensina-me a ter um coração grato. Tira de mim o egoísmo diante da tua presença. Tu já fizeste tanto por mim e eu não tenho reconhecido. Quando me relaciono contigo tem sido mais no sentido de pedir por mais, no sentido de pedir por mais, no sentido de pedir por mais.
e tenho me esquecido de voltar para agradecer pelo que tu já fizeste, agradecer pelo que tu tiraste, agradecer pelo que tu recebeste. Mas hoje eu quero te pedir, Senhor, ensina-me isso. Levanta a tua voz em oração. Ensina-me a ter um coração grato. Ensina-me a ter um coração que volta para agradecer. Ensina-me a ter um coração que reconhece a bondade, o amor, o depósito do amor de Deus sobre mim, a misericórdia de Deus, a renovação do seu cuidado. Pai, ensina-me, ensina-me, ensina-me por meio do teu Espírito a ter um coração que demonstra gratidão. Em nome de Jesus. Alguém diga amém. Celebra o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, celebra o nome do Senhor Jesus. A quarta oração é a oração intercessora. A quarta oração qual é? É a oração intercessora. Ezequiel capítulo de número 22, versículo de número 30, diz a palavra do Senhor: estive procurando alguém que estivesse na brecha a favor desse povo. Eu estou a parafrasear a passagem. Procurei por alguém que estivesse tapando os furos, alguém que estivesse na brecha a favor desse povo. O que é a intercessão? Desculpem, a oração intercessora é quando você não ora por ti e se põe a orar pelos outros. É quando você abandona a tua dor, abandona a tua enfermidade, abandona a tua necessidade, abandona o teu querer e se coloca diante do trono da graça, orando a favor da nação, orando a favor de um amigo, orando a favor de um familiar, orando a favor de um parente, orando a favor de um inimigo. Que para os cristãos desse tempo é a coisa mais difícil. Abençoar os que nos maldizem. A oração intercessora é quando você sai da equação e o X da equação se torna uma outra pessoa. Não é a tua cura que você está correndo atrás, é a cura de outrem. Não é o teu emprego que você quer que Deus faça, é o emprego para alguém. Não é o teu casamento que você quer que Deus restaure, é o casamento de outra pessoa. Porque a Bíblia fala no livro de Jó que Deus restaurou o cativeiro de Jó enquanto ele fazia o quê? Orava pelos seus amigos. Essa memória não me falha, está em Jó 42, versículo 9 a 10. E nós conhecemos a história de Jó, um homem que Deus permitiu que Satanás flagelasse a sua vida. Carne, finanças, filhos, etc, etc. Mas no dia que Jó não disse restaura-me, Senhor, mas decidiu orar para que Deus restaurasse os seus, a Bíblia fala que Deus fez o quê? Não só restaurou e abençoou os amigos dele, mas fez o quê? Restaurou o cativeiro de Jó. A oração intercessora é uma das orações mais poderosas que Deus colocou o quê? À nossa disposição. Assim como há dias que nós agradecemos, deverão existir dias que eu e você saímos da presença de Deus, entramos para a presença de Deus e a nossa agenda de oração não é a nossa vida, não é a nossa carreira, não é a nossa promoção, mas é a vida dos outros. Na verdade, na minha condição como sacerdote, essa é a oração que eu mais faço: orar pelo povo, orar pela igreja, orar pelas pessoas. Porque essa é uma das orações mais poderosas que Deus colocou à nossa disposição. E ouça o que eu vou falar. A oração intercessora, assim como a oração de ação de graças, anote aí, ela quebra a ansiedade e ela mata o egoísmo. Quebra a ansiedade e ela faz o quê? Mata o egoísmo. A oração de ação de graças. Gênesis 18, para vocês anotarem, a Bíblia fala que Abraão está sentado na sua tenda e ele vê 3 homens virem ao seu encontro. E por discernimento espiritual ele percebe que aquele Deus, ele interage com esse Deus. E depois da conversa que dizia a respeito à vida de Abraão, a Bíblia diz que o anjo do Senhor o levou a um certo monte e mostrou-lhe o quê? Sodoma e Gomorra. E Deus lhe disse: eu vou destruir essa cidade. E Abraão foi intercedendo. E se tiver X justos? E se tiver X justos? E se tiver mais Y justos? Ou seja, Abraão foi clamando a Deus para demonstrar misericórdia, porque ele sabia o quê? Que o sobrinho dele estava lá. E a Bíblia vai falar que essa intercessão fez com que Deus enviasse anjo a caminho da casa de Ló, desculpem. E Ló e as suas filhas são o quê? Restaurados ou resgatados da destruição. A oração
intercessora. É quando você sai da equação e o desejo do teu coração, veja aí, é que Deus faça algo a favor do quê? Da vida de alguém. Senhor, não é carro para mim, é carro para o meu colega. Senhor, eu não vim pedir para gerar um carro para mim, eu quero que dês um carro ao meu vizinho. Senhor, eu não quero um carro para mim, eu quero que esse carro seja para o meu tio. E você continuar a pé e suplicar que alguém tenha um carro. Você não chorar pelo teu casamento e olhar para a vida da Mônica, da Joaquina e dizer: pai, não é bom que o homem viva só. A minha amiga está solteira durante muito tempo. Dê a ela um bom homem, que a honre, que a valorize, que a respeite. E fazer desse propósito, ou dessa oração, o quê? O teu propósito. O que é que isso vai matar? Mata o egoísmo. Você sai do centro e o teu coração está em Deus, pelos outros e para os outros. A oração intercessora. A quinta oração, e essa é a oração que vocês mais gostam, a oração de petição. A oração de quê? De petição. E não há nada de anormal em pedir. Anote aí: pedir também faz parte da comunhão. Hello? A oração de petição, vocês são inteligentes. A palavra petição significa o quê? Vamos lá, digam alto. Significa o quê? Pedir. Quer dizer que há uma dimensão em Deus em que somos autorizados a pedir, porque pedir também faz parte da comunhão. Não sei se foi no princípio dessa semana ou no final da semana passada. Vocês sabem que eu sou casado, eu tenho esposa, e o casamento é comunhão. E a minha esposa me disse: amor, ela já me disse que ela ia estender: amor, me compra só um carro. Jesus Cristo. Vocês estão a rir. Porque pedir faz o quê? Faz parte da comunhão. Os meus filhos quase sempre, eles estavam na minha mãe essa semana, vão voltar para casa hoje, e eu já sei que tem pedido a caminho. Quando chegarem em casa: papá, me dá, papá, podes, papá, preciso. Mas veja, não há nada, notem isso que eu vou falar, não há nada de anormal que os filhos peçam o quê? Coisas aos pais. Não há nada de anormal que os filhos peçam coisas aos pais. Não há nada de anormal o filho chegar ao pai e dizer: eu quero um hambúrguer, eu quero uma pizza, eu quero ir à praia, eu quero ir ao cinema, eu quero ir ao shopping, eu quero um tênis novo, eu quero uma camisa, eu quero uma t-shirt, eu quero sair da escola A para a escola B, eu quero viajar para Singapura, para Bora Bora, para Dubai. Não há nada de anormal nos filhos fazerem o quê? Pedirem coisas aos pais. Porque pedir é algo que faz parte da comunhão. Pedir é algo que faz parte da relação. E se eu e você temos uma relação com Deus, não há nada de anormal que peçamos a Ele coisas. Pedir faz parte da... Anormal é alguém que você não conhece, te encontrou na rua por acaso e te diz: me compra um carro. Hello? Não há nada de anormal no pedido da minha esposa, porque pedir faz parte do quê? Ela me disse que eu ia lhe estender, eu disse que não, mas estendi. Que o Senhor, olha a minha confissão pública, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Confessem, não pedi, confessei e pedi por misericórdia. Hello? Pedir faz o quê? Faz parte da comunhão. Mateus capítulo número 7, versículo número 7. Jesus ensinando aos discípulos, ele disse o quê? Pedi e dá-se-vos-á. Jesus não disse: o Pai não gosta que lhe peçam. Jesus disse: pedir. Jesus disse: peçam. Peçam ao Pai. Peçam por cura. Peçam por restauração. Peçam por libertação. Peçam pela conversão da vossa família. Peçam pelo domínio. Peçam pelo impacto. Peçam pela graça. Pedir e dar-se-vos-á. Se não nos está sedado, talvez seja porque não estamos a pedir. Tiago falou: vós pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Pedis para fazer o quê? Para gastar nos vossos próprios deleites. Eu quero carro para me sentirem que eu também comprei o meu Mercedes. Eu quero aquela mansão para